Hoje eu quero ler para vocês uma crônica que eu escrevi depois de uma viagem que nós fizemos à Inglaterra e uma visita frustrada, aliás, uma visita que não aconteceu ao Museu de Freud. Então vamos falar um pouquinho de Freud hoje. De como Freud nos deixou a ver navios no rio Tâmisa. Em Viena, alguns anos antes, não fora possível ir ao museu de Sigmund Freud, no famoso endereço da rua Bergasse 19. Agora, em Londres, não perderíamos por nada a visita à casa em que ele morou no fim da vida, e para a qual levou a família, o divã, a coleção de antiguidades, os livros e o cão da raça Chow-Chow, de nome Lin. Naturalmente, queríamos ver de perto as antiguidades egípcias, gregas, romanas, mais de 2.000 peças, e o divã famoso, que tantos pacientes acolheu, testemunha muda das histórias mais incríveis que o inconsciente possa ter elaborado. Queremos sentir esse ambiente mágico que Freud projetou para ser, além de consultório, refúgio próprio, um espaço cuidadosamente decorado com seus bens mais preciosos. Meu desejo era me recostar no divã e imaginar Freud ouvindo minhas histórias, enquanto fumava o charuto inseparável e olhava para as estatuetas preferidas, perfiladas em forma de meia-lua na escrivaninha. Queria ao menos passar a mão no manto sagrado que cobria o divã, tantas vezes visto em fotografias. Sempre me pareceu um lindo tapete persa aveludado, hipótese agora confirmada. É mesmo um dos mais finos tapetes persas, um quashquai, tecido por mulheres de uma tribo nômade do sul do Irã. O tapete de Freud é em tons de vermelho e ocre, com padrões geométricos que servem como molduras para jardins de flores e pássaros. Os desenhos representam visões do paraíso. Para os povos do deserto, o paraíso sempre foi imaginado como um jardim, o lugar de beleza que as tecelãs procuram reproduzir. Esses tapetes forram as tendas dos nômades, criando um espaço aconchegante e belo. Exatamente o que fez Freud em sua sala. Ao forrar o divã com o quashquai de cores quentes, e colocar outros tapetes orientais, como um shiraz e um eriz na parede e no chão, além de espalhar almofadas e mantas. Tudo, mas tudo para o indivíduo sentir-se acolhido desde o início do tratamento psicanalítico. Era preciso criar um clima propício às confidências que viriam no duro trabalho da análise. Isto é, no trabalho da extração arqueológica das emoções, das experiências traumáticas, dos sonhos, dos pesadelos, como se a beleza ajudasse a eliminar a dor. Interessante observar que esse ambiente preparado por Freud não tem nada de impessoal. Não propicia a neutralidade considerada por muitos psicanalistas atuais necessária ou conveniente para o bom desenvolvimento do trabalho psicanalítico. Que coragem a de Freud! Aquilo que pensava, o seu modo de ser, nada ficava escondido. Objetos e livros, quadros, as suas coisas preferidas, estavam ali, bem à vista nas prateleiras das estantes, nas vitrines das estatuetas, na escrivaninha.
Em nenhum outro cômodo da casa havia obras de arte, pelo menos essas de sua coleção, iniciada quando ele ainda era jovem. Freud criou em seu gabinete um ninho acolhedor e belo, não apenas para agradar e incutir confiança aos seus analisandos, mas porque ali passava a maior parte do tempo e queria estar cercado de coisas belas. Além das consultas, escrevia cartas, dedicava-se às pesquisas, escrevia seus livros, lia, pensava. Nesse espaço, arrumou todas as antiguidades adoradas, seus deuses empoeirados, como ele se referia a elas, os quadros, os livros de arte, literatura, Shakespeare, as obras completas de Goethe, Schiller, Dostoiévski, Mark Twain, as tragédias gregas e muitos outros. Arqueologia, filosofia, história, além dos tratados de medicina, psicologia e psicanálise. Precisava desse ambiente para criar. Quando deixava Viena nas férias às montanhas, levava alguns livros de sua coleção de estatueta consigo. Em geral, os psicanalistas preferem manter-se discretos, reservados, a uma distância conveniente para não haver aproximação nem intimidade. Sigmund Freud preferiu ser acolhedor e não temeu tornar-se amigo de vários de seus analisandos. Em 1938, o refúgio de Freud em Viena teria de ser abandonado. Prenunciava-se a guerra. Com a chegada dos nazistas à Áustria e a ameaça aos judeus, o clima ficava cada vez pior. Era preciso partir. Tudo fora arranjado para o exílio em Londres, embora, em certa medida, Freud tenha sido poupado pelos nazistas. Houve acontecimentos desagradáveis. Convinha sair de Viena o mais rápido possível. No dia 4 de junho de 1938, Freud e a família pegaram o trem do Orient Express em Viena, diretamente para a cidade de Paris. No final de setembro, Freud mudou-se para a casa definitiva, que havia sido preparada para ele. Seus pertences, móveis e o divã foram arrumados de forma semelhante ao apartamento de Viena. Aliás, fora preciso muita luta para conseguir trazer suas coisas da Áustria. Teria sido impossível sem a ajuda de amigos importantes como a princesa Maria Bonaparte e o escritor Ernest Jones. A Casa de Londres, num bairro calmo e agradável, é um sobrado, amplo e aconchegante, de tijolos à vista, portas e janelas brancas, possui belo jardim florido e um quintal com muitas árvores. Foi construída em 1933, em estilo simples, e se localiza no distrito de Hampstead, Rua Maresfield Gardens, número 20. Antes de mudar-se para lá, em 22 de agosto de 38, Freud escreveu: Maresfield Gardens 20 será nosso último endereço neste planeta. Espero, mas não poderá ser ocupada antes do fim de setembro. A nossa própria casa, e demasiada bonita para nós. 20 Maresfield Gardens. Exatamente o endereço que agora procurávamos no mapa de Londres. Munidos de mapas, endereço, horários de metrô e da abertura do museu, todas as informações à mão, planejamos bem o que seria nosso último dia em Londres, ponto alto da nossa escala. Meu marido e eu admirávamos muito Herr Professor. Havíamos estudado suas teorias, lido seus textos literários,
além de cartas, biografias e análises das obras. Tudo o que vinha de Freud nos encantava. Não só a ousada invenção da psicanálise, como a excelência de sua escrita. Sua história parecia tão conhecida como a de um velho amigo. Nada mais natural do que visitar a sua casa. A ansiedade aumentava conforme nos aproximávamos. Saímos da estação de metrô Leicester Square, no centro de Londres. Mudamos 2 vezes de trem e chegamos ao subúrbio. Sobrados de tijolinho vermelho, todos iguais. Que coisa mais democrática essas construções do século XIX, feitas especialmente para os operários. Ruas tranquilas. Ainda na estação do metrô, na plataforma aberta, perguntamos a um senhor onde ficava a rua Maresfield. Muito simples. É só acompanhar o trajeto daqueles ônibus que sobem a avenida e lá em cima virar à direita. Ele apontou. Animadíssimos, lá fomos nós, naquele dia de céu azul e friozinho agradável. Em minha fantasia, via Freud andando pelas ruas do bairro, comprando frutas frescas no mercadinho, parando na banca para pegar o jornal, sendo cumprimentado com reverência, devolvendo o cumprimento com o aceno do chapéu. Afinal, todos o conheciam por ali. Naturalmente, via o Freud vigoroso, o Freud que adorava caminhar. Aquele da foto do panfleto do museu. E não o de 82 anos, o Freud velho e já doente, mas que ainda produzia tanto. Nessa fase, ele ainda teve fôlego para acabar o seu Moisés. Fomos subindo a rua indicada e nada de Maresfield Gardens. Perguntamos várias vezes. Ninguém sabia informar. Repetíamos a pergunta, enfatizando que se tratava do endereço do pai da psicanálise. Nada. Num café, nos indicaram o cinema um quarteirão acima. Lá, com certeza, a gerente poderia nos ajudar. Uma jovem muito simpática nos atendeu no guichê de entradas. Sim, sabia quem era Freud. Não sabia é que o seu museu ficava por ali. Vamos procurar na internet, sugeriu. Confere endereço, olha o panfleto do museu, digita. Finalmente seu rosto se ilumina. Sim, a rua Maresfield fica no distrito de Hampstead, mas North Hampstead e não South, onde estamos. Mostrou-nos o mapa na internet e disse, é muito fácil. Voltem à estação do metrô e tomem o trem na direção contrária da que vieram. Na próxima estação, troquem de trem e... Nessas alturas, já nem ouvíamos mais. Agradecemos e nem precisamos dizer um ao outro que tínhamos desistido. Era o mais sensato. Provavelmente chegaríamos com o museu quase fechando, às 5 horas da tarde. A verdade é que a frustração foi grande. Eu queria matar meu marido. Afinal, lógico, foi ele quem nos fez errar o caminho. Freud, análise, o inconsciente, o divã, tudo isso mexe com as profundezas do ser, faz aflorar pulsões adormecidas. Mas, civilizada que sou, a ideia assassina logo saiu da cabeça. Afinal, percebi que ambos erramos, de uma forma ou de outra. Mais uma vez, é ele mesmo, Herr Professor, quem explica a necessidade de encontrarmos um bode expiatório para culpar sobre tudo aquilo que não dá certo, sobre os fracassos e os enganos da vida.
Aparentemente, o que aconteceu foi apenas isso, uma questão de North, South, South, North, East, West ou West, East. Nomes iguais para regiões em polos opostos. Fomos vítimas de um xiste muito bem montado, como outros tantos que Freud havia descrito em Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nosso inconsciente teria nos pregado essa peça? Como? Não queríamos tanto ver a casa de Freud, como se fôssemos ao encontro do próprio? Pois é, mas por baixo das aparências há esse jogo do desejo encoberto, esse esconde-esconde das verdadeiras intenções. Talvez o desvio de caminho tenha sido para nos resguardar, para nos poupar de um sofrimento, de uma lembrança desagradável. Quem sabe? Freud é difícil, muito difícil, quase inatingível, assim como o outro de nós mesmos. Resolvemos voltar para o centro e passear às margens do Tâmisa. Nos debruçamos sobre a amurada do rio e ficamos ali, já reconciliados e de mãos dadas, apreciando as embarcações que passavam. Afinal, concluímos, teríamos um ótimo motivo para voltar a essa linda cidade, visitar o Museu de Freud. Obrigada.